Olá pessoal, estou aqui eu de volta. Me chamo João Braga, minha formação é na área de mecatrônica. Estou aqui para dar algumas explicações sobre os nossos objetivos e também sobre muitas coisas que geraram muita polêmica e muitas dúvidas a respeito das maneiras de ligarem as baterias que se formam um novo tipo de ligação ou uma ligação conhecida como Y. Bom, as ligações de tipo Y, elas nada mais são do que baterias ligadas em paralelo. O motivo pelo qual estou aqui buscando dar essas explicações, porque não vejo vantagem alguma em utilizar baterias em paralelo no Avero modelo. Ao invés de utilizar duas baterias em paralelo, utiliza-se uma com a capacidade que é a soma das duas. Por exemplo, nas baterias de 2.200 mA, que são 2,2 amperes, 2 S e uma condição de que elas sejam de lítio polímero ou lítio polímero ou o lítio ferro. Quando você junta as duas baterias, você está pura e simplesmente mantendo as mesmas tensões e somando-se as correntes. E aí você está colocando um peso a mais no avião. Quando você tem a bateria única de próximo de 4.000 miliamperes ou 4 amperes, você tem uma bateria única que provavelmente deverá ser mais leve que duas baterias juntas de 2 amperes. Dentro dessa condição, a outra dúvida em que se coloca em questão é que se uma bateria der problema, tem uma outra. Não há nada disso a realizar. A bateria, quando dá um problema, ela pura e simplesmente traz a outra bateria junto, com os mesmos problemas, ou vai causar o mesmo problema na outra, porque estão em paralelo. O fato é que, em paralelo, as duas baterias se descarregam simultaneamente, ou seja, o consumo dos eletrônicos que estão nos aviões são consumidos das duas baterias. Por exemplo, se você tem um consumo de 5 amperes, você tem 5 amperes do total, 2,5 amperes é consumido por uma bateria e os outros 2,5 amperes pela outra bateria, sendo que no encontro das cargas serão as somatórias. Vantagem em utilizar a bateria, dupla bateria, eu não vejo também. E por outro lado, também não dá nenhuma segurança. Ao longo de um tempo, você tem umas perdas, porque nem sempre essas baterias têm as mesmas condições de capacidade exatamente igual uma à outra. Normalmente uma tem uma tendência a ter maior capacidade e quando você adquire a outra bateria, você tem com menor ou mais capacidades, então nunca são iguais. E quando você liga essas duas baterias em paralelo, o que é que vai ocorrer? Vão buscar equalizar estas voltagens. Porém, a bateria que tiver menos capacidade é a que mais sofre, porque é sobre essa menor que vai haver uma descarga sobre ela. Assim, com um longo tempo, vocês vão ter uma bateria que vai trabalhar com muito mais peso do que a outra. Porque as baterias que são de menores capacidades, quando se aplica uma carga nessa bateria, o que ocorre é que o limite máximo que ela chega é aquele que nós medimos com o multímetro
e se encontra os valores. E se você medir a outra e ela tiver um valor maior, são essas capacidades máximas que essas baterias admitem de carga. Não adianta, se você for querer colocar, por exemplo, uma bateria que tem 7 volts, o máximo que ela assume de carga são 7 volts, e a outra assume no máximo 7,5 volts. Então, quando se ligar em paralelo, a de 7,5 volts vai se descarregar sobre a de 7 volts. E essa de 7 volts vai ficar com uma sobrecarga pelo fato de que a máxima voltagem que ela aceita são 7 volts. Pode até, no começo, a gente não perceber, mas ao longo de um tempo, essas baterias vão começar a criar uma situação de que não aceita mais a carga total, ou se ela carrega, descarrega mais rápido, porque haverá uma fadiga, ou seja, um cansaço nas próprias reações químicas que essas baterias sofrem ao receber a voltagem de uma carga. E é isso que se danifica e muitas vezes leva a bateria até a pegar fogo. De que condição? Na condição de que elas vão ser carregadas e de repente ela não aceita a carga e a gente fica insistindo com a carga em mais de 1 hora até atingir. Quando atinge a carga, ela esquenta e muitas vezes pega fogo. Não é uma coisa de 1 hora para outra, mas pode levar um longo tempo para poder acontecer algo assim, principalmente se esta bateria tiver recebido muitas recargas com muita capacidade acima daquele normal que ela deve aceitar. Por essas razões que nas baterias, quando são ligadas em paralelos, são utilizados circuitos específicos do tipo BMS para poder que essas baterias sejam equalizadas pelo valor mínimo que ela pode ser aceitável, como por exemplo, se eu tenho uma capacidade de máxima de 7,5, o BMS vai ler a leitura daquelas baterias, daquelas células, e depois vai verificar se a menor célula que tem, se é um valor nominal, e ela vai carregar todas as outras células com o valor mínimo possível. Aí fica todas as células niveladas, evitando assim que haja a descarga uma sobre a outra. Mas isso já foi um assunto e que no vídeo número 13, antes desse aqui, já tem no nosso Aeroelétrico canal, já está com esse vídeo no ar, onde eu faço uma explicação sobre essas partes que envolvem baterias em paralelo, principalmente em ligações consideradas Y. Eu estou aqui repetindo porque haverá um novo circuito que está chegando até nós com o objetivo de substituir essas baterias Y. Se trata de uma configuração que é muito utilizada lá fora daqui do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. São os sistemas de gerenciadores de sistemas de baterias. E nós estamos desenvolvendo aqui praticamente está desenvolvido, né? E esse desenvolvimento já tem até o final de novembro, provavelmente já deverá chegar ao mercado. É uma das razões que nós vamos estar aqui explicando como é que funciona esse sistema. Eu tenho uma amizade de pessoas que me deram uma inspiração a esse novo objetivo pelo fato de que eu consultando e buscando informações sobre as pesquisas das ligações Y, e uma resposta que eu obtive de um amigo nosso que fica em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, onde me respondeu de que não há como chegar a uma situação de ter um circuito desse nos aviões que eles usam lá.
Eles têm um conceito de trabalhar mais, uma riqueza muito grande de se trabalhar em aviões que são modelos, cópias de aviões, ou digamos assim, em escala, réplicas de aviões de tipo da Boeing, do tipo Airbus, onde se leva até a pintura idêntica às companhias aéreas. E essa pessoa, ele está montando um avião, onde esse avião ele tem 4,5 metros e é um Boeing, o Boeing, se eu não me engano aqui, o Boeing 747. É esse que já saiu aí de linha, que já saiu, 747. E esse Boeing, ele me passou informações e me deu uma sequência de como é que é feito esses circuitos lá. É o que é o nosso próximo assunto, e que esse próximo assunto é muito interessante para que a gente possa saber. Ou seja, o pessoal não utiliza duas baterias em paralelo como se chama Y. Utilizam duas baterias, onde tem uma bateria que ele chama o Power, o que ele chama que é o Supply May. Então, Voltage Supply May, um suprimento de voltagem principal, que é uma bateria que tem uma capacidade bem elevada, porém com folga, que dá para alimentar todo o circuito e com folga. Porém, esta bateria que eles chamam de principal é a fonte principal que vai alimentar todo o avião. Não existe outra em paralelo. Existe uma bateria ou um pouco de capacidade menor ou igual, onde essa bateria eles chamam de standby, ou a bateria de espera, ou aquela que fica esperando. É algo semelhante, você tem um titular num time de futebol, que é o jogador titular, e tem aquele que fica no banco, que é o stand-by, que é o reserva. O reserva do banco, ele fica esperando quando houver uma anomalia, algo fora do padrão, com o jogador titular, para que ele entre em campo para fazer o jogo. A mesma coisa acontece com a bateria. A bateria principal está lá alimentando todo um sistema no avião. Porém, a bateria que é a que está de stand-by, a bateria de reserva, ela fica carregada e não alimenta nada no avião. Ela fica ali com o objetivo de entrar numa emergência quando a bateria principal estiver com alguma anomalia. Um exemplo disso é o caso que, como a bateria ela está alimentando todo o circuito eletrônico, aí de repente começa a descarregar. E esse período de voo, essa bateria suporta bem. Porém, a anomalia a que ele se refere é se esta bateria começar por qualquer problema na sua estrutura ou na condição de reações químicas que ficam dentro da bateria, fazer com que essa bateria se descarregue mais rapidamente. Aí existem 3 situações para que a bateria de reserva ela entre. De que jeito? Existe um sistema que eu vou dar uma explicação melhor aqui para vocês, com o objetivo de que possa ficar mais fixado, que tem um desenho que está do outro lado do estúdio e que eu vou levar para lá com o objetivo de dar essa explicação. Eu gostaria que ficassem aqui e que eu iria até lá para poder levar toda essa parafernália para que pudesse fazer as filmagens lá. Me aguardem, só um instante.